Bom dia. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Bom dia aos meus colegas, José Manuel, Robert. Bem, primeiro queria agradecer, né, a organização, ao GEMAT, né, a organização pelo GEMAT, ao Luiz, que nos ajuda sempre, né, na organização desse momento, pela oportunidade de fazer esse encontro, né, essa atividade formativa, a fim de discutir a questão dos saberes profissionais dos professores que ensinam matemática. Então, eu estou aqui com o José Manuel e com o Robert, e nós vamos ter três momentos, na verdade, né? Acho que, Luiz, pode colocar as transparências, por favor. Volta um pouquinho, Luiz, a anterior. Aí. Então, a nossa proposta é discutir alguns textos e algumas pesquisas, né, textos baseados em pesquisas, que trabalharam com essa questão do saber profissional do professor que ensina matemática, né? Então, são, na verdade, perspectivas distintas, mas no meu trabalho e no trabalho do José Manuel, nós vamos abordar saberes, né, que integram essa questão da atividade docente no exercício da matemática, né, no trabalho docente com a matemática, e particularmente o trabalho, o que o Robert vai trazer nesse momento, né, é uma questão ele vai abordar também o processo de como novos saberes vão se sedimentar em termos de saberes profissionais dos professores. Ok, Luiz, pode passar, por favor. Então, eu vou começar abordando, né, um tema que, na verdade, eu já venho trabalhando com essa noção desde 2015, né, que é a questão das profissionalidades, como eu tenho caracterizado, né, que é uma dimensão, vamos dizer assim, do saber profissional, né, e eu vou trabalhar com essa questão das profissionalidades para o ensino primário, sob a perspectiva da geometria e do desenho no período de 1925 a 1965. Bom, esse título, ele está assim colocado, né, porque, na verdade, a geometria e o desenho têm papéis muito diferentes em termos de profissionalidade desses professores. Então, como eu vou discutir aqui, né? Pode passar, Luiz, por favor. Então, num trabalho anterior, quando eu comecei a caracterizar essa questão da profissionalidade, né, ela ficou, assim, explícita, né, com base em conceitos, né, na verdade, nesse conceito de profissionalidade, segundo o sociólogo francês Bourdoncle, e a discussão sobre os saberes a ensinar e para ensinar a partir dos textos da Rita Hofstetter e do Bernard Chinoli, e eu construí aí uma caracterização mais delimitada para a questão da geometria. Então, ela ficou assim, enunciada, né? A profissionalidade como desenvolvimento profissional permitido por meio da apreensão de saberes racionalizados sobre o ensino de geometria, que leva em conta os conteúdos, a adequação dos mesmos aos alunos em cada série, o nível de escolaridade, os métodos para aprendizagem, os materiais indicados, entre outros aspectos. Bom, só para mencionar, né, todos os textos que nós vamos trabalhar aqui, eles vão estar disponíveis depois da live, o link desses textos, de acesso a esses textos, vai estar disponível após a live na descrição do vídeo. Bom, Luiz, pode passar, por favor.
Então, esse trabalho, né, ele foi sendo desenvolvido e teve início lá em 2015, até por conta do meu pós-doutoramento, né? E num primeiro movimento inicial, essa questão dos saberes para ensinar matemática no primário, né, especificamente a geometria, eu fiz um exame das indicações oficiais presentes na formação das normalistas brasileiras e, nesse período aí, compreendido entre 1890 a 1940, em termos de saberes a ensinar, ou de saberes mais relacionados, né, à matemática especificamente, o que estava colocado para esses normalistas, né, era basicamente a geometria euclidiana plana espacial, né, e mais detalhadamente, então, o estudo do triângulos, áreas, construções, estudos de polígonos e circunferências, ângulos, estudo de sólidos e de volumes, né, prismas, pirâmides, cilindros, esferas. Bom, isso em termos da legislação, né? A gente vai andar aqui um pouco e vamos examinar outras fontes, né, que vão possibilitar aí captar um pouco da questão dos saberes para ensinar, né, a matemática, especificamente a geometria, né, e o papel do desenho nessa formação, né, na constituição desses saberes profissionais. Pode passar, Luiz, por favor. Em termos do desenho, né, enquanto um saber profissional com uma característica distinta, também nesse período, de 1890 a 1940, ele tem uma presença maior na formação das normalistas, em termos de números de aula, e também em termos de quantidade de anos dessa formação em que esse saber, em que essa disciplina, na verdade, participa, né? E ele desempenhava uma função de preparação motora que, em muitos estados, aparecendo, inclusive, junto com a caligrafia. Então, o desenho, ele tem uma componente profissional distinta, um pouco, né, da geometria, porque também ele se aplica a um espectro, vamos dizer assim, maior de ação desse professor na sua prática docente, como a gente vai ver a seguir. Pode passar, Luiz, por favor. Então, um trabalho de uma orientanda minha, que já foi concluído, né, a Andréa Magalhães, que discute o desenho na formação, no período, né, da introdução do modelo das escolas normais no estado de Minas Gerais, ela vai identificar, né, que a participação de diferentes modalidades de desenho, então o desenho linear, o desenho à mão livre, o desenho artístico, eles permitiam superar também uma dificuldade de se obter as figuras, as gravuras, as imagens para utilização em sala de aula. Então, a perspectiva do desenho nessa formação era também de habilitar o professor a fazer uso dessas imagens na condução das suas aulas. E, Luiz, pode passar, por favor. E aí, nesse trabalho mesmo, né, a gente teve a oportunidade, até por meio de laços de parentesco, né, da própria Andréa Magalhães, uma parente dela fez o curso normal no Instituto de Educação de Belo Horizonte, na década de 60, e tinha cadernos muito cuidadosos, muito caprichados, e ela nos possibilitou, né, esses materiais, o acesso a esses materiais, que nós, enquanto grupo aqui, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, o nosso laboratório de História da Educação Matemática, né, que trabalha também, assim como diversos grupos do GEMAT Brasil, né, com
a recolha, né, de fontes, a digitalização, a catalogação e a disponibilização dessas fontes no repositório digital da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a coordenação do professor Davi, a gente fez esse processo com esses materiais. E essa imagem que está aqui é uma imagem de um caderno de didática da matemática desta normalista mineira, né, em que ela prepara uma atividade para discutir a questão do comprimento, a noção de comprimento. E esse desenho foi exatamente feito por ela, né? O que nos chamou a atenção nesses cadernos era o capricho e a beleza, né, dos desenhos que ela fazia, o cuidado, inclusive, na aplicação de técnicas de desenho, né? São vários cadernos, então essa imagem é só aqui, né, para dar esse mote, né, da discussão, que também, numa entrevista que a gente fez, na verdade, nós fizemos 2 entrevistas com ela, né, sobre esses cadernos e sobre a formação dela, obviamente, várias décadas depois do que o estudo que a Andrea fez com a legislação, né, mas essa característica da participação do desenho como um saber profissional para a atuação do professor, a gente viu uma permanência aí, né? Claro que ele tem outras funções, obviamente, né? À medida que o tempo passa, mas tem esse traço, vamos dizer assim, em comum, que é essa preocupação do desenho ser uma possibilidade de representação de figuras e de construção de materiais pelo próprio professor. Pode passar, Luiz, por favor. Ainda nessa perspectiva, um outro trabalho que também uma orientanda realizou acerca do desenho, e aí usando como fonte principal artigos da Revista do Ensino de Minas Gerais, vai mostrar também o desenho como também, né, como um saber profissional para ensinar, e particularmente nesses artigos, né, em que também já temos, esses artigos são da década de 1920, mais precisamente, ela examinou o período de 1925 a 1932, então, os artigos trazem muito modelos de aulas e propostas para orientar a ação dos professores, né? E o desenho aparece aí, segundo a Débora Caputo, com um caráter de uma metodologia que vai operar, por exemplo, né, na construção de noções geométricas como proporção, perspectiva, simetria, medidas de semelhança, entre outros. Particularmente essa imagem que a gente trouxe é uma imagem bastante significativa, né? Na imagem aí da esquerda da tela, o professor está evidenciando a possibilidade de tirar medidas de figuras apresentadas a partir da utilização do lápis, né? Como uma referência para medir um objeto, fechando um olho, né, e abrindo o outro, então, usando o lápis como se fosse uma régua, né, de um objeto que está posto, distante dele, que ele quer representar no seu caderno, né. E em, acho que 2017 mesmo, ou 2016, agora não me lembro exatamente, talvez 2016, o professor Renaud Danfer, né, nosso parceiro num projeto de cooperação Brasil-França, né, CAPES-COFECUP, coordenado pelo Wagner, né, no lado brasileiro, e coordenado pelo professor Renaud no lado francês, esteve aqui em Juiz de Fora, e na sua apresentação ele mostra também artigos que circularam em revistas francesas que essa mesma atividade do lápis consta.
né? Então, esse método do lápis para tirar a medida, né, é uma ideia que circula e que aparece aí como um saber, né, que o professor deve ter para apresentar conceitos para seus alunos, né? A questão da perspectiva e da representação é uma questão importante, e na imagem do lado direito, né, está um passo a passo de como o professor deveria fazer para ir mostrando para os alunos, por exemplo, como é que se constrói uma representação do cilindro. Então, num primeiro momento, na figura que está à esquerda, né, o cilindro está posto numa altura mais baixa, onde os alunos podem ver que o círculo da base, na verdade, fica visto como uma elipse, né, ou como uma curva oval. Enquanto que, à medida que os livros sobem, né, e a gente enxerga o cilindro mais elevado, essa perspectiva da base, ela desaparece e a gente vê só, então, a superfície lateral do cilindro. Bom, essa discussão está aí colocada, né, e o modo como o professor deve apresentar está descrito, né, como uma forma dele explorar o assunto. Pode passar, Luiz, por favor. E depois, né, um detalhamento de como fazer a representação em perspectiva dessa figura cilíndrica. Então, a construção de linhas auxiliares, né, que vão permitir desenhar a base e a superfície lateral, e tudo, assim, na verdade, o artigo é para os professores, né, e vai, então, construindo aí essa metodologia que o professor poderia depois reutilizar com os seus alunos, né? Bom, pode passar, Luiz, por favor. E aí, distintamente, né, o desenho, então, como a gente, né, pode ver, ele tem esse caráter, digamos, mais geral, né, porque essas construções, elas podem servir também para uma perspectiva mais ampla, né. Um outro trabalho que examinou também os artigos da Revista do Ensino, né, no mesmo período, mas relativamente à geometria, que é o trabalho da Nicole Nascimento Silva, vai mostrar, né, um outro tipo de saber que entra em questão aí, né, para o professor, que nessa perspectiva também das aulas modelo, né, e eu trouxe um exemplo aqui de uma aula para o 4º ano primário, né, onde o assunto seriam os quadriláteros, o estudo dos quadriláteros, do retângulo, do paralelogramo, do losango e dos trapézios. E a organização é uma organização que, digamos, ela tem uma história anterior, né, que é essa organização em torno da pergunta e da resposta, mas aqui numa perspectiva mais dialogada, né, onde as propriedades são destacadas pela pergunta, né, o professor direciona onde ele quer colocar o foco, né, então construindo aí as comparações entre esses quadriláteros, para ir, então, identificando as propriedades que caracterizam cada um deles, né. Bom, em termos gerais, né, a Nicole Nascimento, ela vai observar, né, que a geometria tem uma função, aí os saberes profissionais para ensinar geometria, né, as profissionalidades, elas têm uma coisa mais interna, de uma aprendizagem mais interna, ou seja, voltada para a própria geometria, né, é mais específica. Tendo como finalidade uma formação de caráter mais geral que profissional. Em evidência aí estavam, né, em termos de saberes a ensinar, os sólidos geométricos e as perspectivas, né, de observação, percepção de propriedades, relação, a construção desses sólidos a partir da planificação,
a utilização de objetos do cotidiano para modelizar, né, esses sólidos e perceber características, e a questão do diálogo, que é uma coisa extremamente presente nesse período, né, para exemplificar como os alunos poderiam ir constituindo essas relações importantes e propriedades que os professores deveriam levar os seus alunos a aprender, né. Os centros de interesse também têm uma presença importante, tanto aí, em relação aos centros de interesse, né, tem várias coisas que são comuns aí em relação à geometria e ao desenho, porque é o próprio princípio do centro de interesse, né? Tomar um assunto, um tema, uma visita a algum lugar, uma fruta, como um centro de interesse, e a partir dessa escolha, as diferentes matérias conduzem os seus assuntos, né, a partir desse tema em comum. Então, tem uma interseção aí entre assuntos de geometria e desenho, principalmente quando eles estão em torno dos centros de interesse. Bom, pode passar, Luiz, por favor. E aí eu vou dar um salto, né, um pouco para falar um pouco dos saberes profissionais, em termos de profissionalidades, em tempos de matemática moderna, né, usando como referência aí tanto um artigo que eu mesma produzi, né, a partir de estudos realizados durante esse período aí, como orientando também, que trabalhou com a matemática moderna e que posteriormente a gente revisitou o trabalho dele em termos dos saberes profissionais, né? Nesse momento, a gente vai ter aqui em Minas Gerais, né, a publicação em 1965 de programa específico para o ensino primário, né, em que, mais volumosos até, né, são livros mesmo, essa imagem que está aqui é um livro da primeira série, né, há livros para cada uma das séries do ensino primário, né, e nesse programa aparece, então, pela primeira vez aqui no estado, né, a referência à matemática moderna. E aí, o texto diz que três aspectos caracterizam o ensino da matemática moderna: o sistema de numeração básico para a compreensão dos processos quantitativos, a geometria, que merece um estudo mais sistematizado na escola elementar, a introdução de rudimentos de álgebra para familiarizar os alunos com as sentenças matemáticas. Bom, e aí a gente vai observar um pouco as características, né, desse programa. Pode passar, Luiz, por favor. Em termos mais gerais, de perspectivas de ensino mesmo, né? Então, por exemplo, chama a atenção a convocação para que se observe as diferenças individuais das crianças. A preocupação com os conhecimentos anteriores para iniciar o ensino. A referência à utilização de situações familiares e a promover experiências matemáticas que possibilitassem adquirir conceitos significativos. Bom, a gente vai ver aí um exemplo, rapidamente, né, dessa perspectiva. Pode passar, Luiz, por favor. Especificamente, em relação ao ensino de matemática, há um chamamento, né, a encaminhar a criança na descoberta de generalizações que unificam os conhecimentos e preparam os fundamentos para a aprendizagem. Então, bastante evidente, né, a referência à matemática moderna, quando dessa questão da preocupação com a generalização, bem como com a questão da descoberta, né, como uma perspectiva de chegar nessa generalização. Generalização é algo a ser alcançado, né, e a descoberta é uma via para
para esse caminho, digamos assim, né? A computação mental e a resolução de problemas, a ênfase no uso de termos matemáticos corretos, essa é uma preocupação grande, explícita aí no documento, né? A precisão dos termos, né? E as sugestões para a construção de figuras com a utilização de instrumentos. De novo, então, uma ênfase aí na utilização da régua, do compasso, do transferidor, para a construção das figuras. Pode passar, Luiz, por favor. E aqui eu trouxe uma atividade, então, para mostrar como que essa questão, por exemplo, né, da generalização estava posta. É uma atividade onde o aluno deve observar que é possível, né, mapear o retângulo por meio de quadrados e que, identificando aí quantos quadrados tem em cada fileira e quantas fileiras se decompõe esse retângulo, né, a gente pode encontrar a área, então, né? Então, é uma discussão, é uma atividade que vai propor, por meio de perguntas ali sobre essas figuras que estão colocadas aí, né, a intuir, né, deduzir, concluir, na verdade, né, porque não é uma dedução formal, mas concluir a fórmula para o cálculo da área do retângulo. Então, assim, né, novos saberes aí para ensinar geometria são sistematizados, né, nesse documento e também nos livros que vão começar a circular a partir de então, né, destacando aí algumas preocupações muito específicas, né, em relação à matemática moderna. Bom, concluindo então, Luiz, pode passar, por favor. A profissionalidade para ensinar geometria tem uma configuração específica em cada momento histórico que combina conteúdos, métodos, materiais, finalidades. As formas geométricas se perpetuam aí no contexto do ensino primário. Acho que esse é um aspecto interessante, né? Obviamente, com diferentes abordagens e com novas finalidades, mas esta é uma permanência, né, no ensino de geometria para o primário. Enquanto que o desenho é uma componente da profissionalidade para ensinar no primário, numa perspectiva mais geral, que possibilita o ensino de outras coisas distintas, né, e não fica restrito à especificidade da matemática. Bom, então agora vou passar a palavra para o Robert, que vai, então, abordar aí uma outra perspectiva desses saberes profissionais. Obrigado, Cris. Bom dia a todas e todos, né? Gostaria de agradecer à professora Cristina e ao professor José Manuel pelo convite. Também gostaria de agradecer ao GEMAT, né, pela promoção das atividades formativas. E ao público que a gente está tendo hoje, que pelo que eu estou vendo aqui, está por volta de 50 pessoas assistindo a gente. Então, a minha proposta, a minha fala que eu trago, eu pensei em trazer alguns trabalhos produzidos no grupo GEMAT, que falassem um pouco do saber profissional do professor que ensina matemática na perspectiva histórica. Então foram escolhidos 3 trabalhos, 3 artigos, provenientes de dissertações e teses já defendidas pelo grupo. Então a gente consegue ver no quadro os 3 artigos que foram escolhidos. Só para deixar claro, outros artigos podiam ter sido escolhidos de outros colegas, mas eu preferi me ater a esses 3. Então, um primeiro artigo, uma aritmética para ensinar no curso primário, orientações dos manuais para o ensino de multiplicação, de autoria de Viviane Barros Maciel, do ano de 2018, publicado no Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática. Então, esse artigo a gente vai falar um pouco sobre o saber profissional, o saber aritmética. Outro artigo são os saberes profissionais do professor que ensina geometria, propostas belgas no relatório de Luiz Reis, de autoria do Gabriel Conceição e da professora Maria Célia Leme da Silva, do ano de 2019,
publicados na revista da História da Educação, então, que abordaria o saber geometria. E, por fim, eu vou falar um pouco sobre o saber desenho, no artigo Emília Truran como expert do ensino de desenho, permanências, rupturas e novos saberes, na Reforma Francisco Campos de 1927, de autoria de Michel Júnior Oliveira, e eu e a professora Maria Cristina, claro. Pode passar, por favor. Então, nos próximos 3 slides, eu vou falar um pouco sobre esses 3 artigos, que abordam o saber aritmética, o saber geometria e o saber desenho, saberes profissionais para o ensino de matemática. Enfim, vamos lá. Eu vou fazer uma contextualização do que o artigo traz. Nesse artigo da Maciel, ela estuda 12 manuais pedagógicos que circulavam entre o período de 1880 e 1920 no Brasil. E, em específico, nesse artigo, ela deu ênfase ao ensino de multiplicação. Então, o que ela olhou nesses manuais pedagógicos? As orientações para ensinar para o professor primário. Então, que orientações, que notas tinham nesses manuais pedagógicos que a gente consegue ver de uma multiplicação para ensinar. Então, a partir dessas análises da autora, a gente consegue perceber alguns saberes de aritmética, que envolvem a multiplicação, e eu trago esses saberes que ela constatou. Primeiro, ela consegue ver nos manuais uma ordem para o ensino de multiplicação. Então, que ordem seria essa? O ensino de multiplicação seria assim, teria uma definição de multiplicação, depois teria uma definição de seus termos, então se explicaria seus principais casos e exemplos e seu algoritmo, e por fim enunciar a regra geral. Então esse era o modo que se apresentava nos manuais pedagógicos. Entretanto, 2 pedagógicos trazem algo a mais. O Manual Pedagógico de Trajano, de 1895, e o de Dordal, de 1915, iniciam o ensino através de uma imagem para auxiliar a iniciar esse ensino de multiplicação, e esses passos são divididos em lições. Outro saber aritmética, que envolve a multiplicação, que é constatado nos manuais, é a utilização de dispositivos. E o que ela entende como dispositivos, o que ela define como dispositivos no artigo, são entendidos como todos os instrumentos que auxiliam no ensino de um saber, seja ele material, teórico ou prático, que contribui de algum modo com a intenção do aluno com o saber. Então, no artigo, que dispositivos que aparecem? Aparecem a tabuada tradicional, a tabela de Pitágoras, elementos iconográficos, como a gente consegue ver no slide, nessa figura com seis crianças, esses elementos iconográficos, figuras, tabelas, são auxiliadores do ensino. Mas como assim? A gente vê a imagem das 6 crianças, e então tem 2 grupos. Então, quantos tem? Então, são 2 grupos de 3, 6. Então, no artigo também apresenta quantos olhos tem no total dessa figura. Então, são 6, cada criança tem 2 olhos, 2 vezes 3, 2 vezes 6, 12. Então, o elemento iconográfico tem esse aparato didático para o ensino de multiplicação. E também ela apresenta métodos para o ensino de multiplicação. Então, tem alguns métodos que aparecem, por exemplo, o processo espontâneo, que a gente pensa numa multiplicação de um número simples por outro, que pode ser tratado como um caso particular de adição. 2 vezes 3, que a gente relaciona como 2 vezes 3 é 3 mais 3, 3 mais 3, por exemplo. Então, aí também teria um método de sistematizações que é proposto nos manuais. Esse método de sistematização vem quando se trata de números compostos.
No artigo não fala muito que são números compostos naquele entendimento da época, mas pelo que a gente conseguiu ver, parece que são números que não são primos, né? Que, por exemplo, 2 vezes 10, então a gente teria que decompor eles, né, nesse sistema, e a partir dessa decomposição em fatores primos, usaria-se o método, o processo espontâneo. Outros saberes que a gente consegue perceber, né, nos manuais, é a prova dos 9 e a regra de multiplicação dos fatores em ordem invertida. Esses dois são processos, são métodos de comprovação do resultado correto da multiplicação. A prova dos 9 faz referência. Se a gente tem, por exemplo, o produto, né? Então tem um multiplicando e um multiplicador. Então, a prova dos 9 faz referência em tirar 9. O que, em suma, seria ver os restos da divisão por 9, tanto do multiplicador quanto do multiplicando. Separaria, né? Por exemplo, eu tenho um multiplicador, o resto da divisão por 9 é 2. O multiplicando, o resto da divisão por 9 é 3. Então, se guardaria esses restos e se multiplicaria posteriormente. 2 vezes 3, 6. Guardei esse número. Já o produto, né, o resultado da multiplicação, eu também tiraria esses 9, fazia a divisão e, por exemplo, daria 6. Então, se o produto dos restos do multiplicando, dos restos fosse iguais, teria que essa multiplicação tinha sido feita de forma correta. Só que ao longo dos anos, e o que aparece nos manuais pedagógicos, essa regra vai deixando de existir e a outra regra ganha mais notoriedade, que é a regra da multiplicação dos fatores em ordem invertida. Que se você inverter a ordem, o resultado vai ser o mesmo. Então é um tipo de verificação, né? E outras sistematizações que a gente consegue, que a professora Viviane apresenta, a mudança, né? Que nos primeiros manuais há uma ideia de supressão dos zeros por um ponto, por exemplo. E essa supressão vai se deixando de lado, e então a não utilização desses símbolos, dessa supressão, nos últimos manuais, vai aparecendo. Então, acho que esses são alguns saberes aritméticos que Maciel apresenta no seu artigo. O próximo, por favor. Agora, eu vou falar um pouquinho do artigo de Conceição e Leme da Silva, abordando o saber geometria. Esse artigo fala um pouco sobre a comissão de 1891, que é uma comissão que era uma no Rio de Janeiro, né, capital, na época de 1890, eles teriam que, na produção de novos saberes, então, pelo governo. Com isso, a comissão de 1891, composta de 3 professores, que eram os professores Luiz Augusto dos Reis, Manuel José Pereira Frazão e Amélia Fernandes da Costa, foram à Europa na busca desses novos saberes para ver o que estava sendo discutido na Europa. Então, o artigo, em específico, fala do professor do professor Luiz Reis na missão pedagógica dele na Bélgica. Então, a visita nas escolas normais da Bélgica, ele constata, para o ensino de geometria, alguns saberes, alguns passos que seriam importantes e relevantes trazer para o Brasil. E esses olhares foram trazidos para o Brasil inicialmente em forma de relatórios. Então, quais saberes a gente conseguiu que no artigo foram expostos? Primeiramente, os 6 passos para o ensino de geometria. Então, vinha da construção de formas geométricas e análise pelos sentidos, associação de formas a objetos do cotidiano, aplicações aos ofícios, descrições de formas verbalmente, ensino sem formalizações com superposições de figuras e o ditado geométrico. Esse estudo também conseguiu perceber
um ensino que vai da geometria espacial para a geometria plana. Anteriormente a isso, era o contrário, se vinha do ensino de geometria plana para espacial, mas olhar para figuras mais concretas do cotidiano do aluno era primordial para a construção dessas ideias geométricas. Então, essa mudança de eixo da geometria espacial para a plana na Bélgica foi vista e foi apropriada e trazida em forma de relatórios para o Brasil. E também a geometria que se vinculava ao desenho e aos trabalhos manuais, né? Porque se você for ensinar trabalhos manuais, você tem as formas, as construções. Então a gente tem alguns exemplos que eu tirei na internet, né? Como o cubo feito de papel, enfim. O desenho também, para se fazer desenho, se desenhava as formas geométricas, então tinha uma interação entre a geometria vinculada ao desenho e aos trabalhos manuais. Próximo, por favor. E, por fim, falar um pouquinho do saber desenho. Esse trabalho, a gente falou um pouco no contexto de Minas Gerais, em 1920, e a gente olhou para os artigos de desenho na Revista do Ensino de Minas Gerais e constatou a prevalência de uma professora que publicava artigos para o ensino de desenho. Eram 3 artigos, e a partir dessas produções foram vistos saberes importantes e relevantes que foram se instituir no programa de 1927 de Francisco Campos. Então, a gente consegue ver um percurso entre publicação nas revistas pedagógicas desses artigos de desenho, a participação da professora no Congresso de Instrução Primária, que é um congresso que deu aporte teórico para a institucionalização do programa de 1920, do programa de ensino primário de 1927, e qual essa professora também estava trabalhando numa comissão de desenho e trabalhos manuais, e a gente consegue ver que essas discussões se sistematizam no programa de 1927. Então, quais saberes são produzidos para o ensino de desenho e que se sistematizam no programa de 27? Bom, o saber de memória e de imaginação, o desenho do natural, a orientação para correções dos desenhos pelos professores, né? Onde os professores não corrigiriam, mas assim, ver aqui mais ou menos se esse desenho está correto, se essa linha existe. O método do lápis, que a professora Cristina já comentou também, o desenho de observação visual, o desenho decorativo e o estudo de sombras. Aí na imagem a gente vê alguns exemplos sobre o desenho do natural e esse desenho do natural como composição decorativa. E na segunda foto, o método do lápis, que já foi explicado pela professora Cristina. O próximo, por favor. Enfim, olhando esses 3 artigos e os saberes profissionais para o ensino de matemática em certa época, em certo local, no que a gente trouxe, né, de 1880 a 1927, a gente consegue ver um momento, como que esses saberes profissionais se sistematizaram, circularam. Então a gente consegue ver, tanto no trabalho de Michel Júnior Oliveira, de 2020, e Conceição Ilhame da Cima, de 2019, que esses saberes, o saber desenho, no caso, e o saber geometria, foram incluídos em revistas pedagógicas. Eu esqueci de mencionar que o trabalho de Conceição Ilhame da Silva foram trazidos por meio de relatórios da missão pedagógica, mas também foram publicados na Revista Pedagógica do Rio de Janeiro. Então a gente consegue ver a importância das revistas pedagógicas da época como uma circulação de saberes, como um momento de diálogo entre o que se teria que ensinar, como ensinar, e esse diálogo entre as normativas oficiais também e os professores, e como formação de professores, as revistas pedagógicas tinham esse enfoque. E o trabalho de Maciel, através dos manuais pedagógicos, também vinham como um momento, um material, né, de circulação de saberes e também de formação de professores. Então, a gente consegue ver essa sistematização e como esses saberes, geometria, desenho e aritmética, em certo tempo, são veiculados para os professores. Então, eu termino minha fala aqui
e abro para o professor José Manuel, que vai trazer um pouquinho da perspectiva portuguesa sobre a telescola. Obrigado. Olha, portanto, eu vou falar aqui do conhecimento do professor em termos de mudança curricular e vou falar um pouco sobre o que se passou na telescola portuguesa e eu vou buscar exemplos retirados entre 65 e 67. A telescola depois continua, etc., mas eu vou focar-me essencialmente aqui neste texto. Este texto é um texto feito por mim e pela minha colega Mária Almeida e, portanto, vamos ver. Ora bem, o próximo slide vai dizer, vou falar um pouco do que é a telescola. Pronto, o que é a telescola? Vamos ver só o contexto. O contexto estamos a ver o que se passa entre 64 e 69, há ali uma mudança de ministros e há vários, em linhas horizontais, vocês veem vários digamos, subsistemas de ensino que aconteciam em simultâneo no sistema educativo português. Um deles é aquele que vocês veem, o terceiro, é o sistema da telescola, que começa a funcionar, como vocês veem, já no final de 64, que depois se vai transformar um ano depois no curso unificado da telescola e que depois vai dar uma outra sequência. Portanto, no próximo slide eu ia-vos chamar a atenção portanto, pode ser o próximo slide, Luís. Próximo, vamos falar essencialmente sobre isto. Ora bem, qual era o modelo pedagógico da telescola para nós percebermos o que estava a acontecer? Ora, nós temos, da telescola nós tínhamos dois tipos de professores, vamos chamar assim. Há o professor, e quem é o professor? O professor é aquela pessoa que está no ecrã da televisão, que vocês veem lá em cima. Quem é que era esse? Era um professor que estava situado, fazia os programas a partir do Porto, e dali os programas eram difundidos e estes tinham o nome de professores. Cá em baixo vocês veem os monitores, vocês veem aqui uma fotografia onde está uma monitora com os alunos à frente dela, ao fundo está a televisão e os alunos, neste caso, estão a fazer um trabalho qualquer sobre a orientação da monitora. Portanto, digamos, o próximo slide diz que vocês viam, lá em cima estão digamos, os professores, tinham aquela função de fazer aula durante 20 minutos e durante os outros 30 minutos era entregue, a aula era entregue aos monitores que faziam atividades com os alunos que tinham alguma relação. Quem é que eram os monitores? Os monitores eram professores que, em princípio, a grande maioria deles eram professores primários. Portanto, isto é, tinham o curso do magistério, nesta altura, e, portanto, mas podiam ser outros professores, podiam ser pessoas que tivessem habilitados, podiam ser professores com qualquer outro grau de ensino e que, digamos, se candidatassem a ser monitores. Logo no princípio da telescola, houve cursos, logo em 65, para cursos de orientação de monitores, cursos pela televisão também, de orientação pelos monitores. Ora bem, o próximo slide. O que é que acontecia? Havia as emissões e antes com uma antecedência, nós não temos a certeza, mas cerca de um mês, 15 dias, os monitores recebiam um fascículo onde estavam as aulas que iam ser dadas. Portanto, eles recebiam uma descrição, nós vamos ver o que é que estava essa descrição. Isso era, portanto, explicava o que é que o professor ia falar na televisão e depois recomendava o que é que o monitor devia fazer com os alunos. Isso era divulgado, portanto, e isso era elaborado, como nós vamos ver ali, por um professor. Nós estudamos as lições, vamos chamar-lhe assim, que aparecem, que foram publicadas antecipadamente entre 65, 66 e 66, 67. Ora, o próximo slide.
diz-nos quem era o professor. Ora, o professor era o António Augusto Lopes. António Augusto Lopes, um professor do ensino secundário, mas que tinha uma ótima presença televisiva, e ele foi monitor, não só em 65, 66, mas foi monitor durante vários anos, e, portanto, sempre com sucesso, gostavam muito das suas aulas. Ele era uma pessoa com responsabilidades na formação de professores já há alguns anos, e é ele que redige as aulas e avisa, e isto são coisas que estão escritas naqueles boletins que os professores recebem, diz: envereda-se abertamente, não sem algumas apreensões, pelos caminhos da matemática moderna, sem prejuízo do ensino das matérias constantes dos programas oficiais. Isto é, ele diz: vamos ensinar matemática moderna. E, de facto, é a primeira vez que no sistema educativo português há um ciclo inteiro que tem aulas de matemática moderna. Havia experiências, mas, digamos, coisas generalizadas a um ciclo inteiro, é a primeira vez que isso acontece. Portanto, vamos passar à frente. Ora, vamos ver qual é que era o programa de matemática nesta altura. Portanto, o próximo slide diz-nos que o programa era um programa, digamos, de matemática moderna. Era um programa que é muito parecido, seria, digamos, no seu conteúdo geral, muito parecido com o que ainda hoje é comum no que a gente chama o 5º e o 6º ano de escolaridade. Isto é, tinha muitas operações aritméticas, exploração das operações aritméticas, tinha na geometria diversas coisas de geometria, e pronto. Vocês veem aqui a estrutura das lições, e do lado direito vocês veem, havia digamos, havia um sumário que explicava de que é que a lição tratava, e depois havia um esquema descritivo que dizia o que é que ia ser dito na televisão. Isto normalmente neste 65, 66 não estavam gravadas estas aulas, portanto eram feitas em direto, e portanto havia um plano, e o António Augusto Lopes cumpria mais ou menos o plano, e depois identificava-se também qual era o material que como é que se diz, que o monitor ia precisar, ele está preparado, e havia indicações depois de exploração, que é aquele 4 que está ali indicado, e contém sugestões metodológicas, e normalmente são exercícios. Quais são os exercícios que o monitor deveria fazer, ou atividades que o monitor deveria fazer com os alunos nos 30 minutos que restavam. O próximo slide. Próximo. E o próximo. Aí está ele. O que é que este programa continha? Continha essencialmente alterações na matemática escolar. E há duas alterações principais em relação ao que era anteriormente feito. Primeiro, começa-se a falar de conjuntos. Os conjuntos vão estar na base da comunicação das ideias matemáticas. E no segundo tema para além daqueles tópicos que eu vos disse, que ainda hoje estão presentes, havia um conjunto de tópicos que só lá estavam por causa de que tinham sido dados conjuntos, iam aparecer conjuntos, e havia problemas, situações que eram colocadas acerca dos conjuntos. Portanto, o próximo slide mostra, vamos ver, por exemplo, usar os conjuntos para comunicar matematicamente. E aqui está como a adição era ensinada. Portanto, nós temos a adição é associada a uma reunião de conjuntos. Está um conjunto em baixo, A, conjunto B em baixo, e a reunião dos dois conjuntos era o A, o cardinal, aquilo está expresso em cima em cardinal da união, é a cardinal de A mais o cardinal de B, e depois cá em baixo tem os bonequinhos a mostrar como é que isto funcionava. Vocês reparem que é uma linguagem muito diferente da linguagem que tinha sido utilizada até então. Isto é, a adição era, nesta fase, era dada por, eventualmente, se queria falar, não se falava em conjuntos, antes da matemática moderna, falava-se em agrupamentos de coisas concretas, de árvores, de crianças, de como vimos no que disse o Robert, crianças à volta de uma mesa, grupos à volta de uma mesa. Portanto, isso não, aqui é completamente abstrato. Vocês estão a ver? É esta
esta ideia, e isto é só o exemplo da adição, as outras operações eram iguais. A segunda alteração, que vem no próximo slide, era os novos tópicos associados aos conjuntos. E aqui nós temos uma coisa que já não existe, desapareceu, que era a adição e subtração explicada através de uma reunião de figuras geométricas. E, portanto, o António Augusto Lopes está aqui a inovar uma coisa que é nova, nenhum matemático alguma vez falou sobre isto, mas aqui está ele a tentar construir um novo conhecimento através de novas definições, novas formas de concretizar, chamemos-lhe assim, o que é a adição e a subtração. Vocês reparem que isto levanta muitos problemas matemáticos e ele mais tarde desistiu desta abordagem, mas nós estamos a ver como é que este conhecimento está a ser feito, está a ser imaginado pelo António Augusto Lopes. Portanto, é um conhecimento que não está escrito em livros nenhuns de matemática, nem em livros de texto, nem em parte alguma, e ele era uma pessoa muito criativa, e ele está a tentar imaginar como é que se podia construir este novo saber, tanto e ele está a usar o seu bom senso pedagógico e aquilo que ele já sabia de trás, misturado com as ideias que ele tem sobre a matemática moderna. Ora, o próximo slide. Vamos ver como é que foi feito este conhecimento específico do conteúdo, principalmente nas aulas da telescola. Ora, o que dizem aqui no próximo slide diz... eu vou usar aqui um enquadramento teórico que é desenvolvido pela Deborah Ball, do Thames e Phelps. Deborah Ball, aqueles que vocês não conhecem, ela foi o prémio Felix Klein da Educação Matemática, é o prémio internacional mais conhecido, prestigiado da Educação Matemática, foi prémio em 2015 e, portanto, 2017, e, portanto, é uma pessoa bastante conhecida e os trabalhos dela, em particular, este trabalho que eu estou aqui a usar, é bastante conhecido, digamos, a educação matemática. E ela distingue, entre outras coisas, eu só fui buscar aqui uma partezinha pequenina do modelo, ela fala no conhecimento específico do conteúdo, que é, no fundo, aquilo que é a matemática. Ela trabalha em coisas de matemática, de ensino da matemática, e, portanto, essa parte da matemática que é específica para o ensino. Portanto, não se está a falar de conhecimento, de um saber para ensinar matemática. Está-se a falar de um saber a ensinar. O que é que vai ser ensinado em termos de matemática? E ela distingue entre duas coisas. Entre o que ela chama o conhecimento comum do conteúdo e o conhecimento especializado do conteúdo. Qual é a diferença? É que o conhecimento comum do conteúdo é aquele conhecimento e as competências matemáticas que são usadas também fora da escola. Coisas que são usadas fora da escola. Quando não havia calculadoras, as pessoas usavam, digamos, os algoritmos de adição para fazer as contas. E, portanto, o algoritmo de adição era usado também fora da escola. Portanto, é um conhecimento comum do conteúdo. Uma coisa que era comum, digamos, da sociedade. O segundo que ela fala é o conhecimento especializado do conteúdo. E este é um conhecimento matemático, é um conhecimento e competências matemáticas, mas que só existem em contexto escolar. Não, fora da escola ninguém fala nisto, apesar de serem coisas de matemática, está certo? Pronto, vamos ver no concreto como é que isto se manifesta e vamos ver o próximo slide. No próximo slide, olhemos para as tarefas do professor. Recorde-se, o professor, aquele que está lá no ecrã da televisão. E o que dizem nesta lição que está aqui, de fevereiro de 1966, o que aconteceu, pelo menos o plano para acontecer, era o professor recorda que anteriormente no conjunto dos segmentos de reta foi definida uma relação binária, vocês estão a ver a linguagem toda de matemática moderna, e dita de igualdade ou congruência, e depois lá está, que é reflexiva, simétrica, transitiva, etc. E aqui mais um bocadinho mais à direita, vocês veem, isso continua, esta adição de segmentos e toda a linguagem da matemática moderna. Ora, vamos ver o próximo slide. Quais são as tarefas do monitor na mesma aula? Vai ter presente que aquelas coisas que, digamos, o professor disse, mas ele vai ter que esclarecer algumas coisas, digamos, mas depois olhem as tarefas e exercícios. E as tarefas e exercícios não têm nada a ver com os comprimentos de reta, o comprimento de segmentos de reta, nem nada, são
coisas muito concretas. Uma fábrica produz coisas, quanto é que deu, um círculo, como é que foi, 20, numa herdade, uma distribuição de terrenos, etc. Se reparem, próximo slide. Vamos ver outra lição ainda, que é posterior, mas outra vez ele vai falar sobre a adição de figuras geométricas e já está ali a discutir o que é a adição usando as figuras geométricas. Próximo slide. O que é que faz o monitor? Outra vez, vocês veem um conjunto de tarefas, não tem nada a ver com aquilo, e tem que ver com uma série de cálculos. Ele, quando muito, tem ali umas coisas com linguagem da matemática moderna, que é o conjunto dos múltiplos, etc. E, portanto, mas é essencialmente, outra vez, tarefas muito de cálculo. Próximo slide. Vocês reparem que, em resumo, as práticas conduzidas pelo monitor, a matemática é associada a manipulações de materiais e é essencialmente uma resolução de exercícios. Uma parte destes exercícios são conhecimento matemático comum. É conhecimento que são situações que poderiam ocorrer fora do espaço escolar. Isto é, o monitor está, nestes exemplos que eu vos dei, a falar de coisas que são conhecimento matemático comum. Já se vocês forem ver o professor, não é. Todo aquele fala dele é uma fala essencialmente abstrata. Ninguém fala fora da escola em adição de figuras geométricas ou outras coisas de que ele falava. E, portanto, há aqui esta grande diferença entre estes dois tipos de discursos. Um que é o discurso do monitor e, portanto, outro que é o discurso do professor e, portanto, o tipo do saber específico que está aqui espelhado nesta telescola é algo bastante diferente entre os dois. Vocês reparem que isto quer dizer um pouco, alerta-nos para estas diferenças entre tipos de discursos matemáticos que se usam na aula e, em particular, os tipos diferentes de saberes matemáticos que são usados, digamos, na aula de matemática. Ora bem, o próximo slide, se não me engano, já não é nada. Portanto, pode passar para trás, já não conta para este efeito. Eu terminei. Bom, então acho que a gente fechou aí, né, a nossa exposição, vamos dizer assim, né, em relação aos textos que a gente queria discutir. Acho que a gente avançou aí um pouquinho no horário, mas acho que a gente poderia responder algumas questões. Parece que já tem alguma questão, né, Luiz, se você puder passar para nós as questões. Olá, José Manuel, essa é para você. Da Bárbara. Olá, Bárbara. Olha, a inovação aqui não aparece este exemplo que eu vos estive a dizer, são tentativas, estamos a falar de coisas que aconteceram em 65, 66, 67. Está tudo muito novo, muito a começar. E estas explorações que vocês viram, das que eu vos mostrei, usando, no fundo, figuras geométricas ou segmentos de reta, e outras, que ele tem outras, para falar das operações aritméticas, não vingou. Isto é, ela porque tem muitos problemas matemáticos e realmente os entusiasmos neste aspecto do António Augusto Lopes não... Ele próprio, mais tarde, ele fez livros e, portanto, já não foi retomar. Portanto, este que eu vos disse é digamos, um saber falhado. Está certo? Porque é bom a gente também ver que quando os professores estão a construir conhecimento, há coisas que não correm bem. Portanto, é interessante, normalmente a gente vê nos livros de texto as coisas todas acabadas, bonitinhas, em que as coisas correm todas bem. Mas nós temos aqui um exemplo em que a coisa não correu bem, não estava bem, não era porque os alunos não entendessem, é porque matematicamente estava errado, que estava errado matematicamente. Pronto, mais tarde há inovações grandes que são feitas no ensino da geometria. E a grande inovação, talvez a maior inovação, foi no que é hoje
o 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, a introdução da, digamos, toda a geometria, foi liquidada, a geometria dos triângulos, os paralelos, o estudo das paralelas, etc. Quase toda foi liquidada, foi substituída pelo estudo das transformações geométricas. E começou-se então, organizou-se, que é a ideia nem sequer é da matemática moderna, é um programa do Felix Klein, da organização, programa Felix Klein, não sei se para o ensino da geometria, mas, portanto, era a ideia dele em termos matemáticos, a organização de toda a geometria usando as transformações geométricas, é uma coisa de 1871, e isso é feito começando com as isometrias, e as isometrias começavam com o conceito de vetor, o conceito de comprimento, etc., e tudo isso, digamos, sim, quase que não eram bem coordenadas cartesianas, mas às vezes apareciam, e depois as isometrias, isto era, as translações em primeiro lugar, as simetrias a seguir, as rotações a seguir, isto eram as isometrias, e depois no ano a seguir eram discutidas as homotetias, e tudo isto era discutido em termos de grupos de transformações. E qual era a composição de grupos de transformações. Isto é, eu pego numa translação, faço uma translação, depois a seguir faço uma rotação, e depois faço uma simetria, e depois como é que isto tudo é, com uma linguagem pesada em termos geométricos, e portanto esta foi a grande inovação do ensino da geometria. Houve depois outras pequeninas coisas lá mais para a frente, mas esta foi a grande inovação. Foi uma coisa falhada por duas razões. E a primeira razão é que era razoavelmente incompreensível para professores, atenção, estamos a falar de professores que não tinham tido essa formação, e, portanto, foi muito difícil fazer uma formação de professores em que a sua maioria, nesta altura, eram professores sequer sem formação em matemática sequer, quanto mais tendo cursos de pedagogia, e, portanto, foi falhada nesse aspecto, e portanto, era das zonas da geometria em que os alunos mais falhavam, mas, para além disso, ninguém, ou pouquíssimas vezes, se ensinava esta geometria. Porquê? Porque esta geometria estava no fim do programa, os programas eram razoavelmente descontrolados nesta altura, nunca havia tempo para a geometria. Eu, durante 10 anos que ensinei na faculdade, eu tive alunos que nunca tinham dado geometria depois do ensino primário. Portanto, porque estava lá, mas não tinha sido dada. Portanto, foi uma experiência um bocado falhada. Hoje em dia, retém-se algum bocadinho dessa, digamos, das transformações geométricas, não tanto com aquele formalismo e aquela complicação toda que existia, mas com algumas, mas voltou-se atrás, portanto, ao triângulo bem comportado, às paralelas, às propriedades das paralelas, etc. Tem mais uma questão aqui. Sabemos da importância do ensino de geometria logo no ensino primário. É notório nas séries finais que os alunos têm dificuldade na aprendizagem geométrica. Como é possível sanar essa lacuna? Essa questão é do Ricardo Santos. Essa questão difícil, né, Ricardo? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, mas depois eu vou passar a bola aí, porque, né, o que me parece, né, o José Manuel estava retomando um pouco até a própria fala de José Manuel, né, para a questão que a Bárbara colocou anteriormente. Acho que no Brasil, José Manuel, a gente tem um movimento muito parecido, né, que é essa, que até confunde um pouco, né, porque como se a matemática moderna tivesse sido a responsável por um abandono da geometria. Tem um trabalho que ficou muito famoso, uma dissertação de mestrado, né, da Regina Pavanello, que ela vai argumentar isso, né, mas a geometria como algo que não era dado, né, no Brasil, isso claramente, essa realidade é similar, né? Até que nos anos 90, aí, com os PCNs
e com a própria volta forte, né, dos planos de análise dos livros, o Plano Nacional do Livro Didático, né, um movimento para reverter essa situação, conclamando, né, a articular mais a geometria com os demais conteúdos, de modo que ela não ficasse sempre para o final e tal, né, tem, acho que, melhorado um pouco essa situação. Mas, por outro lado, né, a pergunta que o Ricardo faz, né, me parece que os estudos históricos que a gente vem desenvolvendo nos mostram que a geometria, ela é um pouco, ela sempre foi, né, um problema, digamos assim, né, um problema no sentido de que é inegável a importância dela e a participação dela, contudo, tem todo um embate, né, de o que, quando. Então, ideias mais intuitivas, a dedução onde é que entra, a dedução é como, né, a demonstração dos teoremas, a geometria tem essa importância, né, na constituição do raciocínio lógico. Então, a demonstração dos teoremas de geometria é uma atividade importante para a formação. Muito bem, mas como isso entra, como isso participa, né? Então, particularmente no ensino secundário, nas primeiras décadas do século XX, isso participava muito com um caráter de decorar, né? Decorar e reproduzir isso nas provas. Então, a gente tem aí, enquanto grupo, acesso a provas que, quando você olha as provas que tratavam da demonstração de um determinado teorema, é igualzinha a demonstração. É igualzinha porque todo mundo pensou igual? Não, porque todo mundo decorou e reproduziu a mesma demonstração, né? Então, me parece que essa questão da geometria, de conseguir superar essa dificuldade em relação à geometria, não é uma questão simples. Acho que a história, né, nos permite afirmar isso, não é uma questão simples, né? E a gente não perder essa perspectiva histórica é importante para que a gente não fique querendo inventar a roda, né? Ou não se dando conta dessa complexidade e aceitando qualquer coisa como uma solução fácil para um problema que me parece complexo, né? Que as evidências são de que é complexo. Mas como essa pergunta é muito difícil, vou passar para os meus colegas. Robert, José Manuel, quem quer pegar essa bola? Robert. Não? Então, como a professora disse, que essa questão é muito difícil também, mas pelo que a gente tinha discutido em outros momentos também, eu acho que o trabalho histórico consegue ver que a gente, hoje em dia, na sala de aula, a gente não inventa a roda, né? Essa constituição de saberes escolares é feita no seio da escola. Então, essa formação de professores, se a gente olhar para a escola nova, dá prioridade à geometria prática, geometria do concreto, da vivência do aluno, são saberes que dão base para esse ensino. Então, a gente até tinha discutido, mas tinha um outro colega em um outro espaço que falou assim, tudo bem, a gente vê o espaço do aluno, mas e aquelas figuras que não são padrões, por exemplo, que não é um cubo, que são a maioria dos elementos do cotidiano. Como a gente ensina isso? Porque a geometria não é perfeita. A geometria que eu falo do dia a dia, do cotidiano, não é só cubo, paralelepípedo, enfim. Então, mas a gente estudar historicamente essas constituições de saberes e ter uma base de geometria para ensinar como essas bases que a gente fala dos sólidos, essa base pode propiciar depois a outras discussões. A questão é como sanar essa lacuna, né, que a gente tem. O professor José Manuel falou da questão de Portugal, onde a geometria não era deixada para o final. No Brasil, a gente consegue ver historicamente que essas questões também são parecidas aqui no Brasil. Então, olhar historicamente essas questões
podem ser, né, interessantes na formação dos professores, entender que há uma falta do ensino de geometria que é deixada para depois, e também a formação dos professores que deveriam ensinar no ensino primário não tem essa formação, então é difícil, mas eu vejo que propiciar um estudo histórico e olhar, né, essa questão da formação dos professores pode ajudar e auxiliar nessa demanda, né? Reginaldo. Olá, professora Maria Cristina. Como poderíamos entender que a geometria e o desenho, no período que você nos apresentou, seriam saberes para ensinar? Então, Reginaldo, eu acho que são a geometria e o desenho, né, como eu tentei mostrar aqui na minha fala, eles têm papéis, né, e funções diferentes nesse âmbito da geometria para ensinar, né, do saber para ensinar, vamos dizer assim, né. O desenho, numa perspectiva, num espectro talvez mais abrangente, né, se coloca a serviço de diferentes matérias, temas, assuntos, né, para usar uma palavra que era bem da época, né, nos programas da época, ali, quando a gente olha, a palavra assunto, os assuntos, né, eram esses. Então, assim, o desenho, ele se coloca né, com esta possibilidade, né, então ele é importante para desenvolver a caligrafia, ele é importante porque ele possibilita o professor, muitas vezes, na ausência das figuras e das gravuras, fazer um desenho na lousa, né, ou nos materiais que ele quer disponibilizar para os alunos. Então, ele tem vamos dizer assim, esse espectro, né, maior. A geometria, né, ela entra como um saber para ensinar, né, na perspectiva do saber para ensinar, eu acho que está muito forte aí nesse período, né, a questão do uso das formas para a condução desse ensino, né, e aí os exemplos ali, por exemplo, do diálogo, né, onde as propriedades são evidenciadas, acho que ele vai revelando, vai indicando um caminho para o professor, que não é aquele caminho de já apresentar a coisa resolvida, né? Mas é o caminho de fazer o aluno pensar. O tempo, inicialmente, a que eu me referi ali, é um tempo de transição, né? Transição, assim, método intuitivo e já com elementos da escola nova, né? Então, a convocação da participação do aluno é alguma coisa que vai se fazendo mais e mais presente, contudo, alguns elementos do método intuitivo ainda ficarão ali, né, e serão perpetuados. Por exemplo, a questão da observação, né? Então, mas essa observação, ela não é uma observação solta e por conta do aluno. O professor, ele conduz essa observação. Ele tem esse papel aí, né? Ele vai conduzindo e vai provocando que o aluno perceba algumas características na distinção das propriedades das figuras geométricas, por exemplo, né? E acho que, para falar um pouco, né, aí da perspectiva da matemática moderna, que é já né, impregnada dessas novas propostas, com a preocupação, por exemplo, de uma sistematização maior e visando sempre, né, a questão da generalização como uma meta, né, a ser atingida, embora não começasse por ela, mas, né, por meio de atividades e da própria perspectiva da experimentação, da descoberta, a conclusão, também, né, os saberes para ensinar se transformam, né, a partir dessas perspectivas de atingir determinadas ideias importantes para a matemática
do ensino primário, né? Então, esse expediente, por exemplo, de experimentar algumas coisas para conjecturar e concluir, né, é uma marca importante ali no período da matemática moderna, né? Nesse contexto que a gente examinou, mas acho que dá para estender um pouco a partir dos livros didáticos, né, essa perspectiva. Não sei se eu te respondi, mas... Manuelina Pestana. Professora Cristina, na sua opinião, por que o desenho saiu da grade curricular? Não foi contemplada na BNCC, no passado o desenho era separado como disciplina. Pois é, Manuelina. Então, esse é uma pergunta que eu posso comentar, né? Eu acho que a gente não tem um estudo tão pronto, né, sistematizado sobre isso, mas uma primeira questão que a gente pode separar aí, né, é a presença do desenho no ensino primário e também no secundário, né? Depois eu vou falar um pouquinho do desenho no secundário, porque aí eu tenho a pesquisa de um orientando meu, que explorou um pouco essa questão, né, restrita aqui ao movimento ligado ao desenho no ensino superior e tal, mas eu comento daqui a pouco. Vou falar primeiro do primário com base no que a gente já sabe, né? Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Então, acho que essa é uma questão que ainda carece de investigação. Outro dia mesmo estava acompanhando uma live da Maria Célia, que também, né, tem muitos estudos no âmbito da geometria, do desenho, né, dos trabalhos manuais, também orientou trabalhos e tudo, e ela estava comentando exatamente dessa nossa ausência de conhecimento sobre esse aparente desaparecimento do desenho, por exemplo, no período da matemática moderna, né? Então, no primário, na matemática moderna, você não vê referências ao desenho. A gente vê referências, como eu mencionei na minha fala, ao uso dos instrumentos, mas no âmbito da geometria. E daí, assim, entrevistando alguns professores, né, aqui de Juiz de Fora, que atuaram no curso de licenciatura e falaram sobre o desenho geométrico, né, a gente capta algumas falas que me fazem formular uma conjectura, mas que ainda está no âmbito da conjectura, acho que ela precisa ser melhor investigada, né? Me parece que o próprio movimento da matemática moderna talvez tenha tido um efeito, né, do desenho ser incorporado, digamos assim, pela geometria, por conta da questão do desenho geométrico possibilitar a exploração das propriedades, né? E a identificação de conjecturas, uma forma de validação experimental. Então, me parece que a gente talvez possa formular essa conjectura, né, de uma incorporação do desenho geométrico, e, por outro lado, o surgimento de uma matéria que vai ocupar o espaço do desenho artístico, que começa a ser valorizado a partir ali da década de 1920, né, que é depois a educação artística. E aí o desenho passa a ter um outro papel, né, um papel de expressão artística, um papel de... outro papel, a tônica é a arte mesmo, né, e isso adentra aí a década de 1940, 1950, etc. Bom, só para fazer referência, então, né, a essa que eu falei inicialmente, né, do desenho no ensino secundário, né, o trabalho desse meu orientando sobre o desenho geométrico, né, ele vai olhar a trajetória, e tem outros trabalhos também que já foram feitos, né, nessa perspectiva do desenho, como esse declínio, vamos dizer assim, do desenho, né, enquanto uma disciplina autônoma, né, mas, em particular, esse aluno ele vai estudar esse declínio no âmbito do curso de formação de professores aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E ele vai elencar, na verdade, uma série de fatores, né, que envolvem
Há questões locais, como o fechamento do departamento de desenho na instituição, mas também questões mais gerais, que é a mudança da legislação. Por exemplo, né, a LDB de 1961 tinha o desenho como uma matéria obrigatória. Quando a gente vai para a legislação de 1971, ele já não consta mais como uma disciplina obrigatória. Então, a não obrigatoriedade, ela também tem implicações na questão da formação dos professores. Se não é obrigatória, vai formar professor específico para esse saber, para quê? Né? Então, ele vai arrolar aí alguns argumentos, né, dessa questão e, na verdade, ele vai também fazer um contraponto da ausência do desenho, as implicações que a ausência do desenho traz, né? Inclusive discutindo um pouco no contexto atual, né? Desse mundo cada vez mais cheio de signos, né? E a participação do desenho nesse universo, né? A ausência do desenho nesse universo, como uma grande perda, né? Tiago, parabéns pela apresentação. A geometria das transformações continuaram após o movimento em Portugal? No Brasil, ela some quase totalmente após o MMM. Essa é a colocação do Tiago. Zé Manuel, começa aí. Olá, Tiago. Olha, eu acho que quase desapareceram. Desapareceram. Portanto, a pouco e pouco, quer dizer, começou-se para já a simplificar os programas, ainda mesmo com os programas de matemática moderna, com as dificuldades manifestadas pelos professores e pelos alunos, começou a simplificar-se aquilo que era ensinado digamos, como geometria das transformações. Ainda no tempo da matemática moderna, toda esta hierarquia das isometrias e as isomoptias, tudo ali arrumado, desapareceu essa ideia, porque aquilo, no fim da matemática moderna, já toda a geometria era uma confusão do que se estava a fazer e do que não estava. Portanto, os novos programas do final dos anos 80, para essa época, retém um pouco digamos, é como uma coisa para se falar também das rotações, das simetrias, mas perdeu toda a ideia de que, sei lá, tudo isso tem que estar, sei lá, as translações tinha que se ter um vetor e acrescentava-se o vetor não sei a quê. Quer dizer, certo, as rotações eram uma transformação de X graus e tinha lá uma linguagem, uma terminologia esquisita para dizer isso, e isso era uma aplicação, e portanto tinha uma série de propriedades de se era, digamos, como é que se diz, se podia inverter ou não podia inverter, etc. Tinha uma série de propriedades. Isso desapareceu completamente. Toda essa linguagem desapareceu e fala-se como sendo coisas interessantes em termos geométricos. Por exemplo, a construção de frisos. Eu quero construir um friso, eu faço uma translação de uma figura geométrica e rodo essa figura geométrica. Isto é, embora a simetria, discute-se as simetrias, mas são as simetrias que aparecem numa estrela do mar. A estrela do mar tem uma simetria de quanto? 5. Olha que engraçado, tem 5 patas. Acho eu que não estou a dizer nenhum disparate. E, portanto, essa é uma simetria de grau, mas discute-se de uma forma muito mais leve, em conjunto com outras coisas. Voltou outra vez a discussão da igualdade de triângulos, os casos de igualdade de triângulos, etc. Portanto, a discussão daquelas propriedades dos paralelos, tem certos ângulos que são iguais, etc. Bom, a única coisa quase que permaneceu durante este tempo todo foi o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras esse é um sempre em pé, não morre nunca, não sofreu nada com a matemática moderna e está igualzinho. Portanto, mas de resto, digamos, a geometria que é hoje tem um cheirinho de matemática moderna,
mas é muito parecida com a matemática, sei lá, a geometria, nos assuntos, não é no estilo de ensino, nos assuntos que era dos anos 30, 40, 50. Eu só queria complementar, José Manuel, que, assim, eu acho, Tiago, que no Brasil, né, praticamente some essa abordagem mais forte, com uma abordagem mais forte da perspectiva da álgebra, né? Mas, por exemplo, a questão da simetria é um assunto forte no ensino primário, ainda nos anos iniciais, né? Ainda hoje, e também no fundamental, né? No fundamental, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, né? Assim como a questão dos frisos, né, dos mosaicos, a rotação. Eu estou falando isso porque eu tenho uma aluna que está fazendo um estudo exatamente sobre a questão da geometria no período da matemática moderna, né, olhando ali a chegada desses conteúdos aí, né, das noções de topológicas, das curvas, das superfícies e da geometria das transformações, e, paralelamente, né, como o programa aqui é um programa profissional, quando ela vai elaborar o seu produto, ela se debruça em documentos atuais, né, não só locais, de Juiz de Fora, mas a BNCC e esqueci o nome do letramento, o PNAEC, né, o Programa Nacional de Alfabetização, e vai encontrar lá essas noções, né, essas noções como que eu acho que a gente pode pensar numa... O José Manuel usou o cheirinho de matemática moderna, eu vou usar uma permanência, né, para acompanhar a fala do Robert, né, eu vou usar como uma permanência, né, assim como a questão da álgebra, né, que se torna, em tempos atuais, a discussão em torno do pensamento algébrico, né, já nos anos iniciais do ensino fundamental. Robert, quer comentar? Teu microfone está desligado. Não, acho que vocês falaram muito bem. A Neuza, nossa amiga. Bom dia, queridos palestrantes. Só consegui entrar agora, deve ser, para deixar meu abraço e cumprimentos pela palestra que vou assistir em outro momento. Que bom, Neuza. Obrigada. Beijinhos daqui. Reginaldo, parabéns aos professores. Obrigado, Reginaldo. Obrigado por acompanhar a gente até essa hora. A gente extrapolou aí no nosso tempo. Obrigada, Manuelina. Obrigado. O que entrou no desenho, no lugar dos primeiros anos escolares, Neuza, eu acho que eu não posso, como eu mencionei, né, responder com certeza, mas me parece que a educação artística vai ocupar espaço ali, né, em substituição ao desenho, tá? Mas eu acho que isso ainda carece de mais aprofundamento. Acho que a Aninha também parabenizou aí a gente. Obrigada, Aninha. Obrigado. Valeu, Tiago. Obrigada. Bom, a gente agradece muito a presença de todas e todos. Acho que não temos mais perguntas, pelo que eu estou percebendo, né? A gente se pede desculpa por ter avançado um pouco aí no horário. Acho que foi muita pretensão nossa achar que dávamos conta de fazer em 1 hora, né? Acho que a gente fez um erro de cálculo aí, mas agradecemos muito a participação de vocês e a companhia. Obrigado, Rafaela. Késia, obrigado pela participação. Célio, muito obrigada.
Obrigada, Neuza. Beijo. Obrigado, beijinhos. E Daniel. Obrigado, Dani. Então, Cecília. Obrigada, Ceci. Então, obrigada, Bárbara. Obrigado, gente, por resistir aqui conosco, né? Hoje o dia vai ser intenso, a parte da tarde tem a abertura do ENAFEM, né? Que ficam todos que estão aqui convidados a participar, só que tem que fazer inscrição, né? E um abraço grande, obrigada pela participação e pela oportunidade. Obrigada, Aline, eu vi sua mensagenzinha aqui. Então, vamos despedir, né? Tchau. Tchau.